Fala pessoal, beleza? Saiu uma matéria recentemente na Folha de São Paulo falando que o brasileiro trabalha em média muito pouco comparado a outros países. E eu achei essa reportagem muito maldosa, muito tendenciosa, porque na realidade o brasileiro ele trabalha muito, ele se desdobra muitas das vezes em jornada dupla para conseguir a sua subsistência. Mas antes de eu dar minha opinião a respeito desse assunto, dá uma olhada nesse vídeo aqui, rapidamente, que aí na sequência eu vou expor minha opinião a respeito desse assunto. A Folha lançou a seguinte matéria: brasileiro trabalha menos que a média mundial, veja rankings. E assim, quando você vai ver esse título, isso aqui vira combustível de coach, vira combustível daquele seu chefe que te faz trabalhar 12 horas por dia, pra usar e falar assim, ó, tá trabalhando pouco, né? O Thiago Nigrismo cultural aqui numa estampa de jornal, né? Que é o brasileiro vagabundo que não faz nada, olha o brasileiro que desgraça, isso aqui. Só que quando você vai ver aonde o Brasil tá nesse ranking, quais países estão atrás do Brasil e que trabalham menos que o Brasil, e quais países que trabalham menos, você começa a olhar e falar assim, olha que desonestidade gigante, tá? Então, eu vou começar mostrando aqui, ó, esse vídeo da Mariana, que eu acho que ele vai bastante direto ao ponto. Temos o fim da escala 6x1. A Folha. Brasileiro não trabalha muito porque as crianças do Bangladesh trabalham mais. Saiu na Folha. Brasileiro trabalha menos que a média mundial, veja ranking. Em comparação com o resto do mundo, o brasileiro não trabalha muito, nem pode ser considerado particularmente esforçado. Aí a gente aqui em 38º, que é em cima, Butão, Sudão, Emirados Árabes, República Dominicana. Aqui embaixo, Estados Unidos, Argentina, Japão, Itália, França, Dinamarca, Noruega, Holanda, todos esses trabalhando menos do que a gente, mas claro, a gente não pode ser considerado particularmente esforçado. Como assim o brasileiro trabalha menos que a média se ele está em 38ª posição dos que mais trabalham numa lista de 160 países? Mas aí tem isso, né? Quando não se discutia a redução da escala 6x1, a manchete da Folha era assim: carga de trabalho no Brasil é maior do que no Japão, na Coreia do Sul e nos Estados Unidos. Informação que a gente pode olhar lá naquela tabela e ver que, tirando a Coreia do Sul, que eu acho que não tá destacada, Japão e Estados Unidos, tenho certeza que é a mesma. E Coreia do Sul só não tá destacada, mas se a gente for atrás, tenho certeza que é a mesma coisa. Por isso, a gente tem que tomar muito cuidado, porque dados podem ser sempre manipulados. Tenho certeza que a gente tá falando em quantidade de pessoas, mas será que isso é relevante? Ou será que é mais relevante a gente ver que o quão acima a gente tá da Argentina, Japão, Itália, França, Dinamarca, Noruega, Holanda e afins? Agora, óbvio que uma matéria falaciosa como essa faz muito sentido. Em um ano que começou com o presidente da República falando que era prioridade a gente passar a lei que proíbe a escala 6x1. Mas claro que em comparação com o resto do mundo, o brasileiro não trabalha muito e não pode ser considerado particularmente esforçado. Não pode ser considerado particularmente esforçado. Me conta o que você pensa sobre isso, me segue para mais vídeos como esse. Boa, Mariana. Mariana Lemos aqui no TikTok, pra quem quiser, tá? Mariana Lemos F. Bom, pessoal, tá vendo como que é um absurdo uma reportagem como essa, da Folha de São Paulo, muito tendenciosa e maldosa, dizendo que o brasileiro ele trabalha pouco, né? Quando na realidade o brasileiro, como eu tinha dito, ele tem o hábito de trabalhar muito para conseguir a sua subsistência. A gente tem aí nas grandes capitais, muitas pessoas trabalham o dia inteiro, acaba a sua jornada de trabalho, vai sair para fazer iFood, vai sair para fazer Uber, vai rodar até altas horas da madrugada para conseguir pagar suas contas de água, de aluguel, pagar sua alimentação, às vezes um plano de saúde, trabalhando inúmeras horas. Muitas pessoas acordam de madrugada, 4, 5 horas da manhã para trabalhar, chega em casa 9, 10 horas da noite depois de uma jornada extremamente exaustiva. E isso acontece porque o nosso país é um país desigual, injusto, com salários que não acompanham a realidade dos preços das coisas. Então, se você hoje quer alcançar alguma coisa, se você hoje quer viver minimamente com qualidade, você tem que se desdobrar. Muitas das vezes você vai precisar trabalhar em 2 serviços, a não ser que você tenha um ótimo salário. Agora, você que está na conquista, às vezes, de comprar uma casa, na conquista de ter um carro, de ter uma profissão melhor, de estudar, você precisa, muitas das vezes, trabalhar demais para conseguir alcançar esses objetivos. Pagar uma viagem, comprar uma roupa boa, comer com qualidade, dar uma educação para os filhos. Isso exige muito trabalho, porque o nosso dinheiro aqui no Brasil não é valorizado. Eu trabalho na área da saúde, né, trabalho hoje em 2 hospitais, e faço isso porque a gente tem sonhos e objetivos. Já conquistei muita coisa, mas se eu não trabalhar em 2 hospitais, muitos sonhos meus eu vou ter que adiar, eu vou ter que largar a mão.
Então, tem aquele ditado que fala o seguinte: ou você aumenta o esforço, ou você diminui o sonho. E como eu não quero diminuir o sonho, eu preciso trabalhar bastante, dedicar bastante para conseguir realizar meus objetivos. E muitas das vezes essa é a sua realidade também. Né? A sociedade hoje tá foda, tá complicado. Se você não trabalhar muito mesmo, você não consegue não. Eu e minha esposa, que também trabalha na área da saúde, também trabalham em 2 serviços. As pessoas que trabalham comigo lá no hospital, todo mundo, 90% trabalha em 2 hospitais, e a reclamação é sempre a mesma, que se você não tiver 2 empregos, você não consegue minimamente ter qualidade de vida. E hoje em dia, eu percebo que uma pessoa que não tem, que tem salários aí, sei lá, de 2 mil, 3 mil reais, está passando uma dificuldade tremenda. Porque você vai numa cidade grande aí, o aluguel tem de 1.500 a 3 mil reais uma casa. E muitas vezes casa na periferia. Aqui na minha cidade, aqui, você consegue casa barata ainda, de 500, 600 reais, até 1.000 reais, e você consegue morar bem. Mas é uma cidade do interior. Mas imagina uma capital. O camarada, se ele ganha 2, 3 mil, isso é suficiente para ele pagar só o aluguel, muitas das vezes a água e a luz. E da onde ele vai tirar a comida? E da onde ele vai tirar as outras contas, o cartão de crédito, a vontade que ele tem às vezes de comer uma pizza no fim de semana, a vontade que ele tem às vezes de pagar um plano de saúde, ele precisa ter outro serviço. Ou estudar para passar num concurso público bom. Mas, por outro lado, o que é um concurso público bom? Né, que vai pagar muito bem para você conseguir sozinho manter uma casa. Então o brasileiro ele trabalha muito. Eu tenho a certeza do que eu vou te falar aqui. O brasileiro ele inclusive trabalha muito mais que muitos países da Europa, que muitos americanos. Minha irmã mora nos Estados Unidos e ela me disse que o pessoal lá trabalha por hora, né? Se quiser trabalhar pouco, trabalha, consegue ter qualidade de vida. Se quiser trabalhar muito, também trabalha. Mas a média no geral é menos do que o brasileiro. Eu tenho um amigo que mora em Portugal também, ele me disse que lá a média de trabalho não é muito exaustiva, não se trabalha tantas horas assim. Então o brasileiro ele está calejado de trabalhar, ele tem o couro duro de tanto se esforçar, de carregar peso e de não ser valorizado. E essa reportagem como essa da Folha de São Paulo, ela é tendenciosa e ela vem num momento muito inoportuno, né, que eles estão querendo mudar a escala de trabalho aí da 6x1, né, mudar aí toda essa demanda aí de trabalho para que as pessoas consigam ter mais tempo com qualidade de vida para a família, para os filhos, tempo para poder gastar, para poder sair, para poder ir num parque, porque o brasileiro trabalha tanto, numa escala tão exaustiva, que ele não tem tempo nem de sair para ir num shopping, nem de gastar o dinheiro, que às vezes ele conseguiu com o trabalho, ele não tem tempo, de tanto que ele trabalha. Então essas reportagens, elas são um cúmulo do absurdo e quer só explorar. Só que é uma reportagem para massagear o ego de empresários que acham que tem que explorar o funcionário cada vez mais, pagar cada vez menos, porque o brasileiro é preguiçoso e trabalha pouco. É exatamente isso que essa reportagem está querendo dizer. Então, sinceramente, eu fico muito triste quando eu vejo esse tipo de notícia, porque é uma notícia maldosa e tendenciosa. Porque provavelmente você que está assistindo esse vídeo é uma pessoa que se desdobra, que faz o seu melhor todos os dias. Então, corre atrás, faz o seu melhor mesmo, faz o que você puder fazer para ter qualidade de vida e não se importa com esse tipo de reportagem tendenciosa, maldosa, que tem soltado aí nas mídias, justamente para diminuir a raça do povo brasileiro. Beleza? Me comenta aí o que você pensa a respeito desse assunto, comenta aí se hoje é a sua realidade de trabalhar às vezes em mais de um serviço para conseguir subsistência. E tamo junto, é nós, e até nosso próximo vídeo. Valeu, um abraço!